Nunca fui alguém que acredita no sobrenatural. Sou médico e na nossa profissão estamos acostumados a ver todo tipo de coisa. Mas o que aconteceu naquela noite no hospital, ainda tenho dificuldade em explicar. Era uma noite tempestuosa. Eu trabalhava em um hospital pequeno e antigo, localizado em uma cidade onde o silêncio reinava supremo quando a noite caía. Na maioria das vezes, as emergências noturnas eram rotineiras, como quedas leves, febres ou ferimentos leves ocasionais. Mas naquela noite, as coisas mudaram para sempre. O vento batia forte nas janelas e o som da chuva era quase ensurdecedor. Lembro-me de olhar para o meu relógio pouco antes de tudo começar. Cerca de meia-noite. Os corredores estavam silenciosos, quase vazios. Alguns pacientes estavam dormindo, outros estavam em observação. E a equipe de plantão tentava manter a calma, enquanto a tempestade lá fora criava uma atmosfera opressiva. De repente, às 1h55 da manhã, tudo ficou escuro. Um apagão completo. O hospital estava mergulhado em uma escuridão que, por algum motivo, não parecia normal. Não foi o típico apagão em que você sabe que em poucos segundos o gerador assumirá o controle. Não, isso foi diferente. Um silêncio tão profundo que até a tempestade pareceu desaparecer por um momento. O que mais me preocupava era o frio que sentia. Não era uma noite fria típica. Era algo mais. Uma corrente gelada percorreu os corredores, e a sensação de estar sendo observado se tornou avassaladora. Tentei racionalizar. Talvez a mudança de temperatura fosse causada pelo apagão. Mas então, algo mudou na atmosfera. Algo que não consigo descrever exatamente, mas que me deixou nervoso. Os geradores demoraram mais do que o normal para voltar a funcionar e, quando a energia voltou, algo no hospital parecia diferente. Parecia que a escuridão trouxe consigo uma presença, algo que não podia ser visto, mas que todos nós sentíamos. Aquela noite foi apenas o começo do que se tornou uma série de eventos estranhos, sempre no mesmo horário, ao mesmo tempo. 1h55 da manhã. Nos dias seguintes, os apagões se tornaram uma ocorrência regular, sempre no mesmo horário, e sempre com aquela sensação inquietante de que algo mais estava presente. No início pensei que fossem apenas problemas técnicos, mas o que mais me intrigou foram as reações dos pacientes. Alguns começaram a relatar sensações estranhas, sons de passos em corredores vazios, portas fechando sem motivo e o mais perturbador, vozes que eles alegavam ouvir durante apagões, pacientes que normalmente eram racionais, alguns até sem qualquer histórico psiquiátrico. Eles olhavam com olhos cheios de medo, descrevendo coisas que até aquele momento eu me recusava a acreditar. A equipe do hospital também começou a conversar, embora sempre em sussurros, como se temessem que mencioná-lo abertamente pudesse piorar esses fenômenos. Todos evitaram a pergunta que pairava no ar. O que exatamente estava acontecendo às 1h55 da manhã? Foi então que decidi investigar. Eu não conseguia continuar trabalhando nesses estranhos apagões sem tentar entender o que estava acontecendo. Revisei relatórios, registros, tudo o que pudesse me dar uma pista. Na noite em que os apagões começaram, exatamente às 1h55, um paciente morreu. Ele era um idoso sem teto, que havia sido internado horas antes com ferimentos graves. Segundo o relato, ele foi atacado, mas a polícia não conseguiu encontrar o culpado. E o caso foi arquivado como um crime não resolvido. O que me incomodou não foi apenas a coincidência do horário de sua morte com os apagões, mas um detalhe que ninguém parecia ter notado. O velho falou algumas palavras pouco antes de morrer. Uma enfermeira que o tratou me contou que, em seu último suspiro, o homem disse: "Não terminei aqui. Ele está me seguindo." Essas palavras deixaram sua marca em mim. O que ele queria dizer? A quem ele estava se referindo? O enfermeiro me garantiu que na época não tinha dado importância, mas agora, depois de tudo o que estava acontecendo,
A frase ganhou um novo significado. As semanas passaram e os fenômenos continuaram. A 1855. As luzes falharam, as máquinas pararam de funcionar e o hospital caiu na escuridão total. Ninguém ousou andar pelos corredores durante aqueles minutos, mas aqueles que o fizeram alegaram ter visto uma figura, a silhueta de um homem, que desapareceu assim que a luz retornou. No começo pensei que fosse apenas fofoca, resultado de um medo coletivo, mas uma noite eu mesmo vi. Eu estava no pronto-socorro, verificando um paciente, quando, de repente, o apagão ocorreu novamente. O gerador demorou um pouco para reativar, e naqueles minutos de escuridão, senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente, e lá no corredor eu o vi. Era apenas uma sombra, mas sua forma era claramente a de um homem. Ele não andou, não se moveu. Apenas ficou ali parado, observando. Meu coração parou por um segundo e, quando a luz voltou, não havia ninguém lá. A partir daquele momento eu soube que o que estava acontecendo no hospital não era algo que pudesse ser facilmente explicado. O caso, cheio de irregularidades, parecia esconder algo mais profundo. Talvez o assassino ainda estivesse solto, mas o que estava claro era que, de alguma forma, a alma do velho não estava descansando em paz. Não sei se o mistério do que aconteceu naquela noite será resolvido algum dia, mas posso garantir que desde então, toda vez que o relógio marca 1h55 da manhã naquele hospital, todos nós sentimos a mesma coisa. Uma presença que não podemos ver, mas que nos observa da escuridão, esperando. Trabalho em um pequeno hospital rural, um desses lugares que envelheceu mal com o passar do tempo. As paredes estão gastas, as luzes piscam de vez em quando e o gerador quebra com muita frequência. Ninguém fica realmente surpreso quando as luzes se apagam, mas há algo nesses apagões que sempre me dá arrepios. A primeira vez que notei isso foi há vários meses. No meu turno da noite, as luzes começaram a piscar como de costume, mas dessa vez foi diferente. À 1h30 da manhã, o hospital estava mergulhado na escuridão. Embora o gerador devesse ter ligado as luzes em segundos, demorou mais do que o normal para ligar. Durante aqueles segundos de escuridão, uma estranha sensação de tensão tomou conta de mim, como se algo ou alguém estivesse esperando nas sombras. Naquela época, eu estava verificando os pacientes na ala de terapia intensiva e tudo parecia estar em ordem. Os monitores zumbiam, as máquinas respiravam pelos pacientes, mas havia algo no ar, algo que eu não conseguia ver, mas definitivamente sentia. Andei pelo corredor com minha lanterna. O feixe de luz parecia mais fraco do que deveria. No final do corredor, uma sombra se movia rapidamente, tão fugaz que por um momento pensei que fosse fruto da minha imaginação. Decidi não contar isso a ninguém. A mesma coisa aconteceu na noite seguinte. O gerador falhou novamente. As luzes piscaram e durante os segundos de escuridão, eu senti uma presença. Eu não conseguia ver, mas sabia que estava lá. Não sei como explicar, mas a sensação era a mesma toda vez que as luzes se apagaram, como se algo estivesse esperando por aquele exato momento. Apagões não eram incomuns, mas comecei a perceber que eles sempre aconteciam no mesmo horário e sempre na ala de terapia intensiva. Não pude deixar de sentir que havia algo por trás daquelas falhas elétricas. As sombras pareciam mais profundas e o ar mais denso. Uma noite, enquanto eu fazia minhas rondas habituais, o apagão aconteceu novamente. Eu estava andando pelo corredor, quando as luzes se apagaram completamente. Dessa vez a escuridão durou mais que o normal. E em meio a ela, senti uma brisa fria percorrendo minhas costas, como se alguém tivesse passado perto de mim. Não havia janelas abertas, nem correntes de ar, mas aquela sensação era tão real quanto qualquer coisa
que eu já havia sentido antes. Não queria ficar alarmado. Então continuei com minhas tarefas. Embora tenha notado que os pacientes na enfermaria pareciam mais agitados durante as quedas de energia. Alguns murmuravam durante o sono. Outros moviam as mãos inquietamente, como se sentissem o mesmo que eu. Tudo estava ficando estranho, como se uma energia pesada e densa tivesse tomado conta do lugar. Decidi compartilhar o que estava sentindo, mas a resposta que recebi não foi o que eu esperava. Esse estresse acontece em todos os hospitais. Mesmo tentando me convencer de que ele estava certo, não pude deixar de sentir que havia algo mais por trás de tudo isso. Certa noite, enquanto eu revisava o prontuário de um dos pacientes mais graves, fui surpreendido por uma queda de energia mais longa do que o normal. Tudo ficou em silêncio. Nem mesmo o zumbido dos monitores podia ser ouvido. O gerador demorou um pouco para ligar e por alguns minutos o hospital ficou mergulhado em uma escuridão assustadora. Então, no meio daquela escuridão, eu ouvi. Não era um som alto. Era mais como um sussurro, algo tão suave que mal dava para ouvir, mas claro o suficiente para me fazer arrepiar. Parecia vir do final do corredor, onde não havia mais ninguém. Avancei lentamente com a lanterna, mesmo sem querer. Cada passo parecia mais pesado e o ar mais frio. Na metade do caminho a luz piscou, mas dessa vez não era só a lanterna. Quando olhei para cima, vi algo se movendo nas sombras. Era apenas uma silhueta escura, mas sua presença me fez parar imediatamente. Não consegui dizer se era uma pessoa ou apenas um jogo de luzes, mas o que eu sabia era que não estava sozinho. Finalmente, as luzes se acenderam novamente e a figura desapareceu. Fiquei parado por alguns segundos, tentando processar o que tinha acabado de ver. Não havia explicação lógica para isso, mas também não tinha como explicar sem parecer paranoico. Os apagões continuaram a ocorrer nos dias seguintes e, toda vez que aconteciam, a mesma sensação voltava para mim. Alguns colegas também começaram a notar coisas estranhas, mas ninguém queria falar abertamente sobre isso. Parecia que todos nós sabíamos que algo não estava certo, mas preferíamos não dizer o que era. Com o tempo, comecei a notar um padrão. Toda vez que havia uma queda de energia, um dos pacientes mais gravemente doentes piorava. Não foi imediato, mas sempre, depois daquelas noites em que as luzes falhavam, seus sinais vitais caíam inexplicavelmente. Tentava me convencer de que tudo tinha uma razão médica, mas no fundo eu sabia que não. Certa noite, após outra queda de energia particularmente longa, um dos pacientes morreu. Ele estava em estado crítico, mas sua morte foi repentina. A causa oficial foi parada cardíaca. Mas no fundo, eu não conseguia parar de pensar no que eu estava sentindo há semanas, como se algo ou alguém no hospital estivesse causando esses apagões. Algo que não podíamos ver. Não sei o que acontece neste hospital quando as luzes se apagam, mas o que vivi me deixou com mais perguntas do que respostas. Trabalho como enfermeiro na UTI de um hospital em uma cidade pequena há mais de 10 anos. Ao longo dos anos, vi de tudo. A morte, embora nunca seja fácil, se torna uma espécie de companheira constante quando você trabalha. Em um lugar como este, no início, como todo mundo, foi difícil para mim sentir essa impotência de ver alguém partir sem poder fazer nada além de acompanhá-lo em seus momentos finais. Mas com o tempo, você aprende a lidar com isso. Ou pelo menos era o que eu pensava. Alguns meses atrás, algo começou a mudar. Não sei explicar bem sem parecer loucura, mas tudo começou com um homem mais velho, Manuel, que estava em estado crítico há dias. Sua família não esperava mais um milagre. E os médicos também sabiam disso. Eu estava no meu turno da noite, quando de repente os monitores começaram a mostrar um leve aumento em seus sinais vitais, um pico de oxigenação e frequência cardíaca, nada drástico.
mas o suficiente para chamar minha atenção, pensando que talvez ele estivesse melhorando. Mas naquele exato momento, Manuel parou de respirar. Pensei que o equipamento tinha falhado, que havia algo errado com os monitores. Conversei com os médicos, mas eles me disseram que essas flutuações acontecem às vezes e que não deveria me preocupar. Eu acreditei, pelo menos naquela noite. Poucos dias depois, algo semelhante aconteceu. Outro paciente, uma mulher mais velha chamada Rosa, ela estava em seus momentos finais. Desta vez, o pico nos sinais vitais foi ainda menor, mas longo o suficiente para eu perceber, e apenas alguns segundos depois ela morreu. Foi aí que comecei a me preocupar. Coincidência, talvez, mas minha mente não conseguia deixar de pensar nisso, porque pouco antes de morrer, era como se naqueles momentos finais o corpo estivesse tentando desesperadamente se agarrar a algo. A vida, talvez. No começo não pensei muito nisso, mas com o passar das semanas, esse padrão começou a se repetir. Sempre à noite, quando eu estava de serviço, sempre um pequeno pico, um último suspiro, e depois a morte. Meus colegas não perceberam, ou pelo menos não mencionaram. Era como se eu fosse o único que conseguia ver aquelas pequenas flutuações, aqueles sinais quase imperceptíveis. Eu não sabia se estava ficando louco ou se havia realmente outra coisa acontecendo. Comecei a ficar um pouco obcecado. Analisei os registros dos pacientes, tentando encontrar alguma conexão entre eles. Mas nada. Alguns eram idosos, outros sofreram acidentes graves e outros simplesmente sucumbiram a doenças para as quais não havia cura. Não havia um padrão claro além daquele último suspiro. Lembro-me de uma noite em particular. Eu estava cuidando de um rapaz que mal tinha 30 e poucos anos. Ele sofreu um acidente de carro e suas chances de sobrevivência eram mínimas. Ele estava sozinho em seu quarto. Seus pais moravam longe e ainda não tinham conseguido chegar. Enquanto eu monitorava seus sinais vitais, vi o pico já familiar nos monitores. Foi só um piscar de olhos. Aproximei-me dele, preocupado, e naquele preciso momento o homem abriu os olhos. Ele não disse nada, mas seu olhar encontrou o meu. Era como se ele quisesse me dizer algo, como se estivesse me pedindo ajuda. Mas antes que eu pudesse reagir, seu olhar desapareceu e o monitor mostrou uma linha reta. Naquela noite fui para casa com um nó no estômago. Eu não conseguia dormir. O sentimento de impotência era avassalador. O que estava acontecendo? Porque só eu parecia notar. Comecei a ter pesadelos nos quais via pacientes que haviam morrido. Durante meus plantões sentados em suas camas com os olhos fixos em mim, como se estivessem me esperando, como se quisessem que eu entendesse algo que eu não conseguia. Eu acordava, no meio da noite, suando, sentindo como se alguém estivesse me observando no escuro. Decidi que não poderia continuar assim. Havia algo naqueles últimos momentos que estava me afetando mais do que eu podia suportar. Então comecei a conversar com os pacientes antes que eles morressem, mesmo que estivessem inconscientes. Disse a eles que estava lá para ajudá-los, que eles não estavam sozinhos. Não sei se isso mudou alguma coisa, mas me fez sentir melhor, como se eu estivesse de alguma forma cumprindo meu dever até o fim. Uma das últimas vezes que isso aconteceu foi com uma mulher chamada Clara. Ele estava em coma há dias, e os médicos já haviam alertado sua família de que não havia mais nada que pudessem fazer. Naquela noite, pouco antes de falecer, os monitores mostraram novamente aquele ligeiro aumento em seus sinais vitais. Aproximei-me da cama dele, mesmo sabendo que ele não podia me ouvir. Sussurrei para ele que estava tudo bem, que ele poderia descansar. Quando o monitor mostrou a linha plana, senti uma paz estranha, mas também uma inquietação da qual não conseguia me livrar. Ele estava convencido de que aqueles últimos suspiros, aquelas breves flutuações, não eram apenas falhas de equipamento ou reações corporais naturais. Irá algo mais, algo que ele não conseguia entender completamente, mas que se repetia
cada vez com mais frequência. Ao longo dos meses, pensei muito sobre o que isso poderia significar. Talvez esses suspiros sejam os últimos esforços da alma para se agarrar à vida. Ou talvez seja uma forma de despedida, uma maneira de fazer sua presença ser sentida uma última vez antes de partir. Não sei se algum dia entenderei isso completamente, mas toda vez que isso acontece, fico com a sensação de que, naqueles momentos finais, estamos mais perto do inexplicável do que poderíamos imaginar. Talvez não haja uma resposta clara, mas o que eu sei é que aqueles últimos suspiros me ensinaram algo. Às vezes a morte não é apenas um fim, mas uma espécie de comunicação silenciosa que vai além do que podemos ver ou entender. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando em um hospital que sempre teve uma atmosfera um tanto densa. Não sei dizer se foi a atmosfera ou se eu estava apenas me deixando levar pela exaustão, mas havia algo naquele lugar que nunca me deixou confortável. Era um hospital antigo, com corredores longos, mal iluminados e tetos altos que faziam cada passo ecoar mais do que o normal. Lembro-me de uma noite em particular, uma que ficou na minha memória. Era meu turno da noite, como em muitas outras ocasiões, e não era incomum que o hospital estivesse silencioso naquela hora. Minha área de responsabilidade era o andar de cardiologia, e, embora sempre houvesse movimento, as noites tendiam a ser mais calmas. Tudo começou por volta das 2 da manhã. Eu estava terminando de registrar os pacientes, quando de repente, o telefone no balcão tocou. O estranho é que naquela época ele raramente tocava. A maioria das chamadas chegava pela recepção, e se algo urgente acontecesse, éramos notificados por outros meios. No começo pensei que fosse um colega ou uma chamada errada. No entanto, quando atendi o telefone, ouvi apenas silêncio do outro lado da linha. Tentei falar, perguntando quem estava ligando, mas não obtive resposta. Apenas uma espécie de interferência, como estática, e depois um leve murmúrio, como se alguém estivesse falando de muito longe. Não dei muita importância e desliguei. Era possível que tivesse sido um problema técnico. O problema é que, passados apenas alguns minutos, o telefone tocou novamente. Desta vez, a sensação foi diferente. Algo dentro de mim ficou tenso. Eu respondi de novo, mas de novo, só havia estática. Do outro. E novamente, um murmúrio ininteligível. Desta vez o som me pareceu mais claro, embora ainda fosse impossível distinguir o que estava sendo dito. Desliguei uma segunda vez, mas dessa vez não estava tão calmo. Não sei se foi imaginação minha, mas senti uma pressão no ar. Os corredores vazios e o silêncio do hospital só aumentaram meu desconforto. Decidi continuar meu trabalho, mas ao passar por um dos quartos dos pacientes, ouvi algo que me fez parar. Um dos monitores começou a apitar, indicando que os sinais vitais do paciente estavam flutuando. Fui até lá para ver o que estava acontecendo e vi que o paciente, um homem mais velho, que havia sofrido um ataque cardíaco dias antes, estava acordado e olhando para a porta. Perguntei se ele estava bem, se precisava de alguma coisa. Olhei em seus olhos, mas ele não respondeu imediatamente. Depois de alguns segundos, ele simplesmente me disse: "Ela está aqui." Isso fez meu sangue gelar. Perguntei de quem ele estava falando, mas ele apenas apontou para o corredor. Não havia ninguém. Tentei o acalmar dizendo que talvez ele estivesse confuso ou sonhando, mas ele olhou para mim com uma seriedade que me deixou sem palavras. Decidi deixá-lo descansar e continuei minha ronda. O corredor estava mais frio do que o normal, mas me convenci de que era tudo apenas coincidência, até o telefone tocar novamente. Quando atendi dessa vez, não havia mais estática. O que ouvi foi uma voz fraca e entrecortada, quase um sussurro. Eu mal conseguia entender o que ela estava dizendo, mas ela parecia uma mulher.
E o pouco que consegui entender foi algo como: me ajude, estou perdida. Meu corpo ficou instantaneamente paralisado. Eu não sabia o que dizer. Tentei perguntar quem era, se precisavam de ajuda, mas antes que eu pudesse continuar, a ligação foi cortada. Dessa vez, não desliguei. A linha simplesmente caiu como se a chamada nunca tivesse existido. Decidi ver o histórico de chamadas no sistema, só para confirmar que não estava imaginando coisas. No entanto, para minha surpresa, não havia registro de nenhuma chamada recebida naquele momento. Nos dias seguintes, tentei não pensar muito nisso. O trabalho no hospital continuou, e embora o sentimento desconfortável persistisse, não recebi mais nenhuma ligação estranha. Até que um dos meus colegas me disse algo que me fez pensar. Ela me contou que muitos anos atrás havia uma enfermeira que trabalhava no mesmo hospital. Um erro durante uma emergência médica acabou com a vida de um paciente em seu turno. Depois disso, a culpa consumiu e ela acabou tirando a própria vida. Dizia-se que nas noites mais calmas era possível ouvir seus passos nos corredores ou até mesmo receber ligações de um número desconhecido. Não sei se o que aconteceu comigo naquela noite tem relação com essa história, mas o que sei é que desde então, toda vez que o telefone toca durante o turno da manhã, algo dentro de mim fica tenso. Não consigo deixar de pensar naquela voz fraca, pedindo ajuda de algum lugar além do que podemos entender. Talvez seja apenas mais uma lenda, ou talvez algo ou alguém ainda esteja preso naqueles longos corredores, incapaz de descansar. Não tenho a resposta, mas naquela noite algo mudou em mim. Não posso ignorar a possibilidade de que às vezes o que pensamos ser apenas uma história tem raízes mais profundas do que podemos imaginar.